Paz do Senhor Jesus, estou aqui para gravar mais um vídeo, como sempre, que é a minha forma e o meu meio de compartilhar a palavra de Deus, com amor, com carinho, que sempre nos dá esperança, né? Faço isso sempre com o coração alegre de poder compartilhar o pouco que o Senhor tem me ensinado ao longo da minha caminhada com Deus. E eu queria começar, antes de ler a passagem aqui que eu separei para o vídeo de hoje, dizer que perseverança é o que define um cristão. Perseverança é o que define se nós somos eleitos de Deus ou não. Jesus disse no livro de Apocalipse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo, esse contemplará a face do Senhor. E os calvinistas, né, dizem que a perseverança pertence aos eleitos de Deus. Eu não bato pé de falar que eu sou calvinista ou arminiano. Para mim, eu não tenho. Eu quero ouvir a voz de Deus, mas talvez Calvino, na teologia dele de eleição, esteja correto no sentido de que os eleitos de Deus perseverarão até o fim. E assim, a caminhada cristã é uma corrida, é uma maratona, é uma. Como se fosse uma luta, como Paulo nos compara a soldados. E em uma luta, aquele que permanece em pé até o fim, em um ringue, esse sairá vencedor. Não aquele que desiste, não aquele que cai, é aquele que toma porrada, aquele que sofre, mas consegue permanece em pé até o fim da luta. Essa é o resumo de uma vida de um cristão. É aquele que persevera até o fim, é aquele que permanece, é aquele que ora e permanece orando, é aquele que lê a Bíblia e permanece lendo, é aquele que escolhe viver em santidade e continua vivendo em santidade. São escolhas diárias que nós fazemos dia após dia para viver com Jesus, para conhecer a Deus. E eu creio que não há vida cristã, não há espiritualidade se nós não vivermos em perseverança. Todos os santos da Bíblia perseveraram. Abraão perseverou em caminhar de Ur dos Caldeus até Canaã, sem saber para onde ia, e ele foi firme nessa caminhada. José, filho de Jacó, perseverou, mesmo sofrendo, sendo vendido escravo para o Egito, onde ele é escravo, depois vai preso, e ele mesmo assim foge da mulher de Potifar para não adulterar, para não cometer adultério e pecar contra Deus. E em tudo isso, Abraão e José perseveraram em se manter fiel ao Senhor. Todos os santos tiveram que perseverar em conhecer a Deus, em se manter retos e justos naquilo que eles acreditavam, e eles defenderam a fé dele com perseverança. O apóstolo Paulo, que perseverou em, depois que ele teve um encontro com Jesus, de estudar a palavra de Deus, de entender tudo que ele pôde a respeito da cruz de Cristo, a respeito do Evangelho. E creio que se o apóstolo Paulo não tivesse perseverado, nós não teríamos o Novo Testamento, nós não teríamos as cartas de Paulo. No primeiro século, as igrejas não teriam sido plantadas pelo apóstolo. Então, a perseverança é uma virtude extremamente importante. Se os santos não tivessem perseverado, nós não teríamos isso aqui, ó, a Bíblia. Por mais que foi soberana a vontade de Deus, mas se os santos não tivessem perseverado, nós não teríamos a Bíblia, nós não teríamos a palavra de Deus. O último exemplo antes de nós irmos para o texto foi Moisés. Perseverou, teve um encontro com Deus, ficou 40 anos no deserto aprendendo se relacionar com Deus e durante 40 anos perseverou em levar o povo à terra prometida. Desde o Mar Vermelho, onde ele atravessou junto com o povo, quase 3 milhões de pessoas, mais ou menos, contando mulheres e crianças, e Moisés, durante 40 anos, persevera em ouvir a Deus, trazer Deus ao povo e caminhar com esse povo até a terra prometida, uma tarefa extremamente difícil, e com tudo isso ainda escreveu o Pentateuco.
Então, é isso que define um cristão, se nós vamos trabalhar para Deus ou não, se nós vamos fazer grandes obras para o Senhor ou não. A chave disso, o segredo disso é permanecer. Né? Muitas das pessoas que eu conhecia já não servem mais a Cristo, já abandonaram o Senhor, já não vão mais para a igreja, e alguns vão ficando pelo caminho. Né? E das duas, uma, ou essa pessoa nunca serviu ao Senhor, nunca pertenceu ao Senhor, ou talvez seja um momento de dificuldade, né? E o Senhor possa ter misericórdia dessa pessoa voltar e aprender a permanecer. Depois dessa longa introdução, eu queria aqui trazer uma história para nós de perseverança que está no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 9, e eu vou ler dos versos 18 ao 22, que é quando Jesus, na passagem antes, Jesus nos fala sobre por que os discípulos não jejuavam de Jesus. E Jesus responde que o noivo ainda estava com ele, e quando o noivo fosse retirado, então eles jejuariam. E logo em seguida, Jesus conta uma parábola que não se coloca remendo velho em roupa nova, e nem se coloca vinho velho em odres novos. Vinho novo em odres velhos, perdão. E aí logo em seguida, quando Jesus termina essa parábola, um homem chega a ele falando que a sua filha estava doente para que Jesus fosse curá-la. Vamos ler o texto. Versos 18, que diz assim: Enquanto ele ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu, e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando-se por detrás dele, tocou na orla da sua veste, pois ela dizia consigo: Se eu tão somente tocar sua veste, eu ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. Aqui tem uma história maravilhosa que recebe a notícia de que a filha de um homem tinha morrido, e esse homem pede para que Jesus fosse realizar o milagre de ressuscitar essa mulher, essa filha. E enquanto ele está indo, uma mulher que padecia 12 anos de um fluxo de sangue vê que Jesus está passando e diz para si mesmo: se somente ela tocasse na orla de Jesus, ela ficaria sã. Eu queria trazer aqui a nossa reflexão, a perseverança e a fé dessa mulher que, ao ver Jesus, diz para si mesmo que se ao menos tocasse em Jesus, ela seria curada. Primeiro eu quero trazer a nossa reflexão, a perseverança dessa mulher. Ela pensou consigo mesmo, ela perseverou em caminhar pela multidão, correndo o risco de ser apedrejada por causa da impureza dela, porque ela padecia de um fluxo de sangue contínuo, e as mulheres naquela época, no primeiro século e no tempo bíblico, quando tinha no período menstrual, elas se tornavam temporariamente impuras e não podia sair na multidão, não podia tocar nas pessoas porque ela estava impura temporariamente. E ela corre esse risco, poderia ser apedrejada ou julgada pelos fariseus, pelas pessoas da época, mas ela persevera em andar pela multidão, observar a Jesus e tocar em Jesus. E aqui nós precisamos aprender com essa mulher primeiro, a fé dela perceber que se ela ao menos tocasse no Senhor, ela seria curada. Jesus está andando, a multidão está pressionando ele, mais à frente Jesus, em um outro evangelho, Jesus pergunta quem o havia tocado. E Pedro responde que a multidão apertava Jesus, espremia Jesus, mas ninguém conseguiu tirar virtude do Salvador, apenas essa mulher.
Esse é o valor da perseverança. Quando nós perseveramos, nós tiramos virtude do Senhor. Nós tiramos, nós, entre aspas, aqui é uma heresia do bem, nós, entre aspas, reivindicamos uma bênção do Senhor, ou algo que o Senhor nos prometeu, ou nós reivindicamos os dons do Senhor e um relacionamento com o Senhor. Isso entre aspas, quando nós perseveramos. Essa mulher perseverou e sacou de Jesus aquilo que ela precisava. Foi livre de sua aflição, foi curada, e Jesus graciosamente disse que a fé dela a havia salvado. Isso tem que nos ensinar fé e perseverança. Quando às vezes Jesus nos faz uma promessa, nós devemos permanecer, porque permanecendo nós iremos vencer as provas, porque Deus não muda os seus métodos. Ele nos chama, ele nos dá provas, ele nos dá provas para que nós possamos aprender a sermos fiéis, a aprendermos a sermos santos. Não é a mesma coisa que tentação, mas são provas do Senhor que nos ajuda para que nós possamos vencer para ter um bem do Senhor. Assim como todo pai que dá o dever ao seu filho e depois promete um lazer, um passeio, um sorvete, a mesma coisa com Deus. Deus nos dá a prova, nós perseveramos em passar nessa prova e depois o Senhor nos dá aquilo que a nossa alma deseja. Porque a perseverança prova o nosso coração. É no deserto, na dificuldade que nós provamos o que há no nosso coração. Como Jesus, o Senhor disse para o povo no deserto, que os provou no deserto para ver o que havia no coração deles. Essa é a lição da perseverança e do deserto. E essa mulher toca em Cristo, é curada, 12 anos sofria, 12 anos gastou os seus dinheiros com médicos e tudo, e ela tocou em Cristo e foi livre de sua aflição. E aqui, para caminhar para o fim do vídeo, eu queria dizer que nós precisamos perseverar para tocar em Cristo, não apenas para que nós sejamos livres das nossas aflições, não apenas para que nós tenhamos o nosso problema resolvido, mas para termos um relacionamento, mas para termos um relacionamento com Deus e para termos um mundo transformado por pessoas que permanecem na presença de Deus. Permanecermos, perseverarmos para tocar em Cristo, porque o mundo, as pessoas, nós precisamos de Jesus e nós precisamos tocar em Jesus para também ter as nossas aflições resolvidas, porque as aflições são tantas, os problemas são tantos, o mundo está num momento de bastante confusão, de bastante ideologias, de bastante lobos devoradores que enganam o povo, falsos profetas, e às vezes muitas das pessoas estão feridas e acabam não permanecendo porque perdem Cristo de vista, perdem o Salvador de seu foco e acaba focando no homem, e o homem é falho. Nós somos filhos de Adão, nós falhamos. Eu conheço uma pessoa que ela não vai para a igreja porque ela diz que há muitos problemas na igreja. Se nós olharmos para os problemas da igreja, nós nunca iremos para a igreja. Se nós focarmos no homem falho, nós nunca iremos para a igreja. Eu sei que é difícil porque através do homem, através do servo de Jesus, nós enxergamos a Jesus. Há servos do Senhor fiéis ainda, mas nós precisamos ter uma revelação do Senhor, ter a revelação de Jesus e focar em Jesus para que a nossa fé não esteja firmada no pastor ou no profeta, mas esteja firmada nas Escrituras, porque então a nossa fé será inabalável. Então nós seremos como essa mulher que todos os dias, que tocou em Jesus, e nós seremos firmes e seremos
Todo dia nós tocaremos em Jesus para ter as nossas aflições resolvidas, para termos consolo na nossa alma, né? Então, essa é uma grande história de perseverança. Eu digo a nós que nós precisamos permanecer na presença de Deus, por mais que seja difícil, por mais que o mundo nos seduza, por mais que as ideologias pareçam belas aos nossos olhos, o momento é de perseverar, porque muitas pessoas estão abandonando a Cristo, muitas pessoas estão não dando valor à própria alma imortal. E muitos não estão dando valor ao céu, à eternidade e à própria salvação, e achando que abandonar a Cristo é algo que não vai trazer consequências. Claro, o Senhor não quer pessoas obrigadas a Ele. O Senhor não quer robôs, não quer pessoas que se sintam afligidas a servi-lo. Mas a nossa perseverança é uma resposta à cruz de Cristo. Cristo permaneceu. Cristo foi fiel até o fim. Cristo não desceu da cruz. Quando Cristo está estendido na cruz, as pessoas falaram: se tu és o Deus, se tu és o Salvador, desce da cruz e salva a ti mesmo, e desce da cruz e salva a nós. E Jesus está na cruz, mas Jesus permaneceu na cruz, mesmo podendo descer da cruz e fulminar todo mundo como Deus, mas Jesus permaneceu na cruz, porque ele viu, da cruz ele me viu, ele viu a você, ele viu a igreja sendo erguida pela promessa que ele fez, pela obra que ele fez. E Jesus enfrentou, perseverou todo o processo da cruz, ser separado do Pai, e Jesus foi estendido na cruz e perseverou até o fim para que nós fôssemos salvos. E a nossa perseverança é uma resposta a esse ato de amor de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo para a nossa salvação. Então pense nisso. Quando você quiser abandonar a Cristo, pense no que Cristo fez por você. Quando você quiser abandonar a Cristo, pense na sua alma, pense no inferno, pense no seu destino eterno. Quando você quiser abandonar a Cristo, pense na sua família, pense no que a igreja irá perder com a sua falta, porque acredite, por mais que nós estejamos manchados pelo pecado, nós temos valor aos olhos de Deus. Nós somos importantes, cada alma é preciosa ao Senhor e o Senhor deseja nos salvar. Esse é meu vídeo e digo a nós, perseveremos, não abandonemos a Cristo, não troquemos Cristo pela Belial, não troquemos a igreja pelo misticismo, pela superstição, não troquemos a Bíblia pelas ideologias, não troquemos, nós homens, não troquemos a masculinidade por essa tentativa de Satanás de desconstruir o homem. Mulheres, não troquem a feminilidade de que vocês têm pelo feminismo, não aceitem as ideias que o mundo prega sobre o aborto, sobre a desconstrução da família, sobre a criação de filhos. Não troque, mas permaneça, persevere em defender a família, persevere em defender aquilo que Cristo defende, aquilo que a Bíblia defende. Seja uma barreira moral para que o mundo não avance na sua família, seja uma barreira moral para que o mundo e as trevas não entrem na igreja, seja uma barreira firme, firmada em Cristo, e seja essa barreira que o mundo vai, antes de chegar na sua família, nós homens, antes de chegar na nossa família, chegar nos nossos filhos, que Satanás, que o pecado, que as ideologias tenham um encontro com o homem de Deus, que é firme, que é forte e que protege aquilo que Cristo protege. Amém? Então, persevere e seja firme, seja coerente com a sua fé. Esse é o meu vídeo.
termino dizendo que a perseverança é o que define um cristão. Que Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração.